Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da série Quarentena Matemática, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar de sequências ou sucessões numéricas. Todo o material que eu vou utilizar aqui para essa aula, ele estará disponível lá dentro do Google Class, lá no Google Sala de Aula de vocês. Ok? Será um material em PDF, então lá está todo disponível para você poder fazer anotações no seu caderno. Aliás, para acompanhar esse vídeo, já pegue seu caderno, quando precisar, dê um pause para fazer as suas anotações e bora lá estudar? Bom, seguinte, para vocês entenderem como vai funcionar a dinâmica dessa aula, é o seguinte, eu tenho um material teórico aqui que eu vou comentar, que eu vou mudar para... Quando eu mudo a câmera aqui, então eu tenho essa parte teórica, e aí quando necessário eu vou vir para essa câmera aqui, para desenvolver os cálculos, beleza? Então, bora lá. Deixa eu puxar aqui. Gente, hoje nós vamos falar então de sucessões ou sequências. Então, o que é uma sucessão numérica ou uma sequência numérica? É qualquer tipo de sequência de números da qual tem uma ordem. É uma sequência, já diz. É preciso eu ter uma ordem. E aí o que nós vamos analisar? Quais são os padrões dessa ordem? Quais são os tipos de sequência que nós temos? Então, vamos lá. Primeiro exemplo que nós temos aqui é só para ter uma ideia do que seria uma sucessão. Então, assim, consideremos a temperatura do ar durante um período do dia. Então, você imagina que lá durante o dia, alguém foi lá e fez a medição do ar e foi registrando isso. Na primeira vez que ele registrou, teve a temperatura de 11 graus Celsius. Na segunda medição, foi para 15 graus Celsius. Na terceira, 18. Na quarta, 21. Na quinta, 17. E na sexta, 16. Ou seja, foram 6 marcações. E quando eu considero essas 6 marcações nesta mesma ordem que foi feita, considerando a primeira, a segunda, na ordem, nós temos uma sequência, certo? E temos uma forma de representar essa sequência na matemática. Como que a gente representa isso? Usando a letra A acompanhada do número da posição. Então, toda vez que eu quero representar o primeiro termo, ele vai ser representado dessa forma, A1. Segundo termo, A2. Terceiro termo, A3. E assim por diante, todos os termos. Nesse caso, nós temos 6 termos. Então, até o sexto termo, que é o último termo dessa sequência aqui. Ou seja, essa é uma sequência finita. Ela tem um fim. Beleza? Bom, sequências ou sucessões é o conjunto formado por elementos, considerando uma certa ordem. Então, sempre terá uma ordem. A representação formal de uma sequência é, como eu disse, A1, A2, A3, assim por diante. Até chegarmos no enésimo termo. Mas como assim? O que é esse enésimo termo? A gente vai representar o último termo sempre usando a letra N. Então, é o AN. Esse é o enésimo termo. Ele pode ser qualquer número, vai depender da quantidade de termos que essa sequência tem. Então, vamos supor que essa sequência tenha 18 termos. Então, o último vai ser o A18, certo? Então, AN, ele é sempre quem? O meu último termo, beleza? E quem que é o anterior ao último termo? Ou seja, o penúltimo termo é o AN-1, ou seja, um antes, certo? Esse nzinho, ele sempre será um número natural, diferente de 0. Sempre ele vai começar no 1, ele pode ser qualquer um desses. Pode ser o 1, o 2, o 3, qualquer número natural, diferente de 0, que é o que está escrito aqui, ó. Então, olha lá, A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, e aí vai indo. AN é o enésimo termo, com N pertencendo ao conjunto dos números naturais. Esse asteriscozinho aqui, ó, significa que eu estou excluindo o 0 dos naturais. Ou seja, quem que pode ser então o A? Ele vai ser sempre A1, aliás, o N pode ser sempre 1, 2, o 3, o 4, 5, 6 e assim por diante, certo? Sempre números inteiros positivos, beleza? Aqui nós temos alguns exemplos de sequências numéricas. Então, vamos lá. Essa sequência aqui, ó, formada pelo 1, 5, 9, 13,
ela forma uma sequência, é óbvio, que tem quantos termos? Ó, 1, 2, 3, 4 termos. Então, como que eu representaria? O A1 é o 1, o A2 seria o 5, o A3 seria o 9 e o A4, ou seja, o último termo é o A4, seria o 13. Beleza? Dizemos então que isso é uma sequência finita, ou seja, ela tem um fim. O segundo exemplo aqui é uma sequência infinita. Por quê? Olha só, menos 8, menos 6, menos 4, aí vírgula. Esses 3 pontinhos são as reticências, elas indicam que isso vai continuar, vai até o infinito, certo? Então ela não possui um fim. É uma força de expressão quando a gente fala vai até o infinito, porque a gente nunca chega no infinito. Essa é a própria definição de infinito, né? O infinito ele não é uma coisa, ele é uma ideia que nunca tem fim, certo? Então eu posso ter uma sequência finita e uma sequência infinita. Aqui tem um outro exemplo de uma sequência também finita, ó, raiz de 2, 2, 2 raiz de 2 e 4. É uma sequência finita. Ó, A1, raiz de 2. A2 é o 2. O A3 é o 2 raiz de 2. E o A4 é o 4. Beleza? Bom, termo geral de uma sequência. Então, vamos agora para o termo geral. O que seria esse termo geral de uma sequência? O estudo das sequências e de sua lei de formação é de especial interesse para a matemática. Então, assim, será que existe uma lei, uma regra que define essa sequência? Existe um padrão? Então, é em cima desse padrão que a gente vai agora, beleza? Então, vamos lá. Um exemplo aqui. A sequência dos números naturais pares. Quem são os pares? 0, 2, 4, 6, 8, assim por diante. Será que existe um padrão para isso? Existe uma lei de formação? Tem sim, vamos lá. Ela pode ser obtida através da expressão AN, ou seja, qualquer um dos termos, dos enésimos termos, pode ser formado apenas fazendo 2 vezes o n menos 2, onde esse n ele tem que ser obrigatoriamente um número natural diferente de zero, ou seja, n pertence aos naturais diferentes do zero. Ou seja, vamos lá então para as continhas agora aqui, ó. Para n igual a 1, como que a gente pode colocar aqui no papel? Então, o que nós temos? Ou seja, a n, só estou passando aqui, eu vou puxar a câmera. Igual a 2n menos 2. Beleza. Então, vamos puxar aqui. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui é a lei de formação dos números pares, que formam uma sequência. Lembrando que esse n aqui, ele obrigatoriamente, ele pertence aos conjuntos dos números naturais sem o zero. Então, quem são os números naturais sem o zero? Quem é essa galera aqui? Ele é representado, os naturais sem o zero. Primeiro elemento é o 1. Próximo elemento é o 2, 3, o 4, assim por diante. Eu só estou excluindo o zero, certo? Então, com essa lei aqui de formação, eu consigo criar toda a sequência dos números pares. Vamos fazer um teste? Vamos pegar o primeiro, ou seja, o nosso A1. Como que eu calcularia, então, o A1? Vamos passar pela formulinha aqui, ó. Então, onde tem n, eu estou usando 1. Agora é o meu primeiro termo. Como que vai ficar isso? 2 vezes. Quanto que vale n? 1. 2 vezes 1 menos 2. Ou seja, 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 2, 0. Opa, já temos nosso primeiro elemento da sequência. E falamos que essa era a sequência formadora dos pares. Bom, já temos o primeiro elemento, que é o 0. Certo? Vamos fazer o A2 agora. O A2. O A2, como que vai ficar isso? Vamos seguir aqui a formulinha. 2 vezes... Se eu trocar de caneta aqui. Tá falhando. 2 vezes. Agora, onde tem um n, eu vou trocar pelo 2. 2 vezes o 2 menos 2. Certo?
Isso vai dar quanto? Vamos fazer o cálculo. 2 vezes o 2, 4. 4 menos 2, 2. Opa, o próximo termo já temos, que é o 2. O A3, vamos calcular o A3. Vai ficar 2 vezes, onde tem N eu estou trocando pelo 3. Olha o padrão aqui, a formulinha. 2 vezes o 3, menos 2. 2 vezes o 3, isso é 6. 6 menos 2, 4. Então já temos o terceiro termo. Ou seja, o A3 é o 4. E assim por diante. Com isso, eu consigo calcular a qualquer número par. Ou seja, o enésimo termo sempre é 2n menos 2. Basta eu substituir o n pela posição que eu quero da sequência. Eu quero saber qual que é o 22º número par. 22º, ou seja, a pergunta seria então, qual é o A22? Qual é, será? Se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Qual é o número que vai estar lá na posição 22? É só substituir aqui. 2 vezes 22 menos 2. Ou seja, o nosso 2 vezes 22 dá 44, menos 2 vai dar 42. Certo? Olha que facinho. Então, nós temos aqui uma lei de formação. Vamos voltar lá. A parte teórica. Cadê aqui? Beleza. Então, está aqui. Foi o que eu acabei de explicar. Bom, aqui tem alguns exercícios resolvidos que seria interessante quando vocês pegarem esse material, dar uma olhadinha mais a fundo nele, tá? É bem simplesinho, ó. Determine os 3 primeiros termos da sequência cujo termo geral é AN igual a n ao quadrado menos 1. Então, o que é o termo geral? É o padrão de construção da sua sequência. Então, quando eu substituir aqui por 1, eu tenho o primeiro. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado dá 1, mais 1 dá 2. Então, o primeiro termo é o 2. Aí, quem é o segundo termo? Eu vou substituir por 2 aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Para n igual a 2. Então, nós teremos o quê? 2 ao quadrado mais 1 vai dar 5. Com isso, eu vou criando uma sequência de números. O 2, 5, 10, assim por diante. Ok? Vocês, então, primeira missão de vocês, o exercício 653, tá? Vou pedir esse exercício, vai estar lá na plataforma, vocês deverão fazer esse exercício aqui. Então, o que vocês vão fazer? Determinar os 4 primeiros termos da sequência dadas por... Então, assim, eu quero o A1, o A2, o A3 e o A4, beleza? Igualzinho eu acabei de fazer aqui dos pares. Só que cada um vocês vão fazer de acordo com essa lei de formação que está aqui. Beleza? Quero os 4 primeiros termos de cada uma dessa sequência aqui. Certo? Só esse primeiro exercício vocês vão fazer dessa página aqui. Vamos continuar. Bom, agora, dentre dessas sequências, existem muitos tipos. Algumas delas têm um certo padrão. E nesse padrão, então, ela ganha um nome. Então, é um tipo de sequência. O primeiro tipo que a gente vai estudar são as progressões aritméticas, ou seja, a famosa PA, beleza? Então, vamos para PA agora. Vou voltar aqui, ó. Tá aqui do lado, aqui, ó, desse lado aqui, ó, as PAs, progressões aritméticas, beleza? Então, vamos voltar aqui. Bom, o que seria essa progressão aritmética? Observe a sequência de números reais. Então, nós temos uma sequência aqui. 2, 5, 8, 11. Essa sequência, inclusive aqui faltou colocar parênteses. Essa sequência aqui, cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado ao número 3. Ou seja, como que eu faço para achar o 2? Se eu somar 3, 5. Mais 3, 8. Mais 3, 11. E assim por diante. De um modo geral, chamamos de progressão aritmética, ou seja, uma PA, toda sequência de números reais na qual cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado a uma constante, ou seja, o mesmo número, denominado razão, ou seja, é representado pela letra R, beleza? Então, assim, a representação normal,
igual lá das sequências. A1, A2, A3, até o enésimo termo, certo? Então, até a N. Onde? A1 é o primeiro termo. N é o número de termos, a quantidade desses termos. Não pode confundir, tá? N é a quantidade, quantos termos tem lá. E R é a razão. Para determinar a razão de uma PA, basta calcularmos a diferença. O que é a diferença mesmo? Operação de subtração, beleza? Entre um termo a partir do segundo e o seu antecessor. Posso pegar qualquer termo, fazer menos do que está antes dele, que eu vou encontrar essa razão, beleza? Bom, alguns exemplos aqui. Então, nós temos aqui essa PA, formada por 1, 3, 5, 7, 9. Uma PA finita, ou seja, ela tem fim. Onde o primeiro termo, o A1, é o número 1. Certo? A razão é 2. Como que a gente sabe que essa razão é 2? Basta eu pegar qualquer um e fazer menos o que está antes dele. 9 menos 7, 2. 7 menos 5, 2. 5 menos 3, também 2. E 3 menos 1, também 2. Certo? Então, a razão é o padrãozinho de soma, que vai somando isso. Beleza? E N? Quanto que vale N nessa sequência aqui, nessa PA? Só contar quantos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, N igual a 5, beleza? Aqui um outro exemplo. Menos 3, menos 7, menos 11, vírgula. Os 3 pontinhos, ou seja, isso é uma PA infinita. Não tem fim os seus termos. Mas, então quer dizer que a gente não pode falar aqui quanto que vale N. A gente não sabe quantos termos tem. Então, ela é infinita. Aliás, nós sabemos, ela é infinita. Então, não tem como determinar esse valor de N. Então, o primeiro termo, menos 3. A razão, qual que é a razão aqui? Menos 4. Por que é menos 4? Ó, menos 7, menos 3. Deixa eu passar essa daqui para cá. Deixa eu mudar de folha. Eu vou pegar aqui, só copiar rapidinho aqui, pessoal. A sequência. Eu tenho uma sequência. Menos 7. Menos 11. 3 pontinhos. Fecha a minha sequência, beleza? Uma PA infinita. Deixa eu mudar aqui a minha câmera. Beleza. Olha só. Então, essa é a minha PA. Isso aqui é uma PA infinita. Onde o primeiro termo, ou seja, o A1, ele é o menos 3, certo? O A2 é o menos 7, o A3 é o menos 11, assim por diante. A razão, como que a gente faz para encontrar a razão que é representada pela letra R? Então, a razão, eu vou pegar qualquer termo que eu tiver, menos o seu anterior. Então, se eu pegar aqui, ó, menos 7, menos 3, menos 7, menos, ou seja, a diferença, menos 3. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. Vou fazer a regra de sinais aqui. Então, como que vai ficar isso? Menos 7, já está aqui. Fazer a regra de sinais, menos com menos, mais 3, certo? Então, se eu devo 7 e tenho 3 para pagar, o que acontece com isso? Eu vou continuar devendo quanto? 4, certo? Eu devo 7 e tenho 3. Você faz a diferença e fica com o sinal do maior em módulo, ok? Beleza? Se eu tivesse escolhido fazer aqui, ó, menos 11, menos o anterior, sempre eu faço menos para encontrar a razão, sempre. Então, menos 11, menos 7. Então, faço a regrinha de sinais de novo. Então, eu tenho menos 11, menos com menos, mais 7. Então, se eu devo 11 e tenho 7 para pagar, então eu pago minha dívida com 7. Quanto ficou faltando pagar ainda? Ainda ficou faltando pagar 4. Ou seja, o menos 4 é a nossa razão dessa PA. Beleza? Então, tá aqui a razão é menos 4. Aqui temos um outro exemplo de uma outra PA. Ela é finita. Ó, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9.
ou seja, não tem fim. O primeiro termo, 9. A razão, 0, porque não está mudando, ela é constante, né? O mesmo número sempre. Então a razão vale 0. E a quantidade de termos, ou seja, o n, quantidade de termos, é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que só faz sentido em falar em quantidade de termos quando a nossa sequência for finita, beleza? Vamos para algumas classificações agora das PAs. Tem que ir bem rápido para não ficar muito longo o nosso vídeo aqui, né? Então, classificação de uma PA. Quando eu tenho a razão, esse padrãozinho que está seguindo, quando ele é positivo, ou seja, ele é maior do que 0, dizemos que isso é uma PA crescente. Beleza? Ela está crescendo. A cada termo é um maior do que o outro. Quando a razão é 0, igual nesse exemplo aqui agora C, razão 0, nós vamos dizer que isso vai ser uma PA constante, certo? Ou seja, os elementos dessa PA são sempre o mesmo. E quando nós temos uma razão negativa, ou seja, quando é um número negativo aqui, é menor do que 0, dizemos que isso daqui é uma PA decrescente, beleza? Que é o exemplo que nós tínhamos aqui, que deu menos 4. A B, isso aqui é uma PA decrescente, ou seja, cada termo, o próximo termo é sempre menor do que o seu anterior. Vamos lá aqui, nós temos os 3 exemplos aqui. Uma crescente, onde o R era positivo, ou seja, o próximo é sempre maior, o outro é maior, ela está crescendo. Nessa daqui ela é uma decrescente, a razão é negativa. Por quê? Porque o próximo é sempre menor. Então, menos 7 é um número menor do que menos 3. Menos 11 é menor do que menos 7. O próximo vai ser menor, sempre vai ser menor o próximo termo dessa sequência, certo? E a constante, ela é sempre a mesma, ela é constante, beleza? Essa é a classificação. Então, a PA pode ser crescente, constante ou decrescente, beleza? Aí esse exercício vocês vão fazer também. Verifique quais sequências abaixo formam uma PA. Lembra o que a torna uma PA? Ela tem que ter um padrão de razão. Ou seja, desde o primeiro termo para o próximo, eu tenho que somar o mesmo número, o mesmo número, o mesmo número. Ou seja, uma constante. Se não for uma constante, ela deixará de ser uma PA. É sempre soma, ok? Então, verifique quais sequências abaixo formam uma PA. Determine a sua razão R, ou seja, quanto que vale esse padrãozinho que ela está indo dessa sequência, e classifique-as em crescente, decrescente ou constante. Então, dentre dessas aqui, vocês vão ver qual delas é uma PA, para achar a razão dela e para dizer se ela é crescente, decrescente ou constante. Ok? E, para finalizar, estamos chegando no fim da nossa aula, vamos falar do termo geral de uma PA. Lembra o que era o termo geral? O termo geral a gente fez lá em cima, quando a gente fez com os números pares. Então, ou seja, é um padrão que nós temos, assim, é uma formulinha que a gente pode identificar qualquer termo dessa sequência. Então, lembrando, uma PA é uma sequência, é um tipo de sequência. Então, vamos lá. Então, o primeiro termo, a gente sempre faz o quê? Pega o primeiro termo, ele sempre dá, nós temos o primeiro, e mais quantas razões? Nenhuma, a gente não soma nada, porque o primeiro termo já é dado. O segundo termo, para a gente achar o segundo termo, aliás, eu vou pegar e vou fazer aqui, para facilitar, depois eu volto para essa tabelinha aqui, deixa eu mudar aqui minha câmera. Vamos pegar aqui uma sequência, começando pelo 2, pelo 3, certo? E vou sempre somar 2. Vou somar sempre 2. Então, 3 mais 2, 5. Aí, mais 2, 7. Mais 2, 9. E assim por diante. Certo? Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos uma PA onde o A1 é igual a 3. E a minha razão é igual a 2, certo? 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. 9 menos 7, 2. Ou seja, é o mesmo padrão que ela está prosseguindo, certo? Bom, vamos supor que eu só tenho esse primeiro termo. Comecei lá no 3. 3. O próximo, que é assim, o que eu fiz? O próximo foi 3
mais 2, certo? Vamos para o próximo. 3, quantos que é esse 3 mais 2? Tá aqui, ó, 5, esse 5zinho aqui. Vamos pegar o próximo. O próximo, que é o 7, o que eu fiz? Eu peguei o anterior, que é 3 mais 2, e somei 2 nele. Então, lembrando, isso daqui é o 5. Isso daqui é o 5 mais 2, que é o 7. O próximo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse anterior aqui, que é 3 mais 2 mais 2, e vou somar 2, que esse daqui, ó, esse começo aqui é o 7, mais 2, 7 mais 2, isso é igual a quanto? 9. O próximo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 de novo, vou pegar esse daqui tá aqui, ó, esse 9, e só vou, deixa eu puxar aqui, beleza? Então, quem que é o 9? É 3 mais 2 mais 2 mais 2. E agora, para o próximo, esse é o 9. Vou somar 2. Ou seja, temos o 11. Beleza? Então, observe, nós sempre pegamos quem? O anterior e somamos 2. O anterior somamos 2. O anterior somamos 2. O anterior e somamos 2. E assim a gente vai criando a nossa PA, certo? Como que fica isso então, se a gente prosseguir isso? Vamos tentar analisar. Esse daqui é o A1. Como se fosse uma tabelinha aqui, ó. Esse daqui, o primeiro, é o A1, certo? O que a gente fez aqui? Pegou o A1 e somou o quê? A razão. Ou seja, A1 mais R. Não foi isso? O que nós fizemos aqui? Nós pegamos o A1 de novo e somamos quantos R's aqui? Ó? R mais R. Deu 2 R's. Então, aqui foi o A1 mais 2 vezes a razão. Não foi 2 R's? Vamos para o próximo. Esse daqui, nós pegamos o A1 de novo, ou seja, o primeiro termo, e somamos a razão mais a razão mais a razão. Quantas vezes? 3 vezes a razão. O próximo aqui, nós pegamos também o A1, vou pegar aqui, o A1, e somamos. Olha a razão aqui, 1, 2, 3, 4 vezes a razão. 4 vezes a razão. Ou seja, o próximo é um padrãozinho, a gente já consegue prever. O próximo seria o quê? O próximo seria A1 mais 5 vezes a razão. Certo? Mas vamos tentar entender uma coisinha aqui, ó. Bom, esse aqui é o A1. Vou escrever aqui, ó. A1, já sabemos. Esse é o A2. Esse é o A3. Esse é o A4. Esse é o A5. Vamos tentar fazer observar um detalhe aqui. Quando eu pego o A2, foi uma vez só a razão. Quando eu peguei o A3, nós pegamos o quê? 2 vezes a razão, certo? Quando eu pego o A4, eu estou pegando quantas vezes a razão? 3 vezes. O A5, 4 vezes. Observe que é sempre um a menos do que a posição em que ele está. Um a menos que a posição que ele está. Ó, o 2, um a menos que a posição em que ele está. Então, com isso, a gente cria um padrão. Então, eu posso afirmar, então, que lá no meu, passando os 3 pontinhos, lá no meu enésimo termo, vou puxar mais aqui. Lá no meu enésimo termo, no AN, como que vai ficar essa formulinha para eu encontrar? Eu vou pegar o A1 e vou somar. Quantas vezes a razão que eu vou ter que fazer aqui? 1 a menos do que está aqui. Não é isso? Ó, 5 era o 4, o 4 era o 3. Então, eu vou fazer n menos 1, ou seja, 1 a menos do que o que está aqui, vezes a razão. Isso aqui é um padrão para o AN. Então, nós temos uma fórmula para esse enésimo termo. Então, quem é o nosso enésimo termo? Sempre é o primeiro, mais... Aí eu pego o anterior do último, vezes a razão. Entenderam qual foi a ideia? Então, vamos lá. Se eu pegar aqui o A5, para descobrir o A5, o que eu fiz? O A1
Ó, o quinto termo, para descobrir o quinto, eu faço o primeiro termo mais 4 vezes a razão. Então, vou dar um exemplo, fazer uma pergunta. Se eu quisesse descobrir, deixar aqui. Se eu quisesse descobrir o A27 nessa mesma sequência, como que eu faria isso? Bastaria eu pegar o primeiro termo, que a gente sempre sabe o primeiro, e somar. O que a gente vai multiplicar aqui? Se eu quero 27, ou seja, está lá na posição 27, eu pego o antes dele, vezes a razão. Ou seja, quem que eu vou pegar aqui? Vou pegar o n menos 1. Quanto que vale n? 27. Então, eu vou pegar 26 vezes a razão. Então, eu já sei. Vamos lá. Vamos pegar nessa daqui, ó. O A27, então, ficará igual. O primeiro, eu sei, vale 3. Mais 26 vezes... Quanto vale minha razão? 3. Então, basta fazer 3 vezes o 26 e somar com 3, que eu sei que estaria lá na posição de número 27. Bem simplesinho, né? Então, vamos voltar aqui. Volta isso aqui. Deixa eu voltar aqui a câmera. Bom, voltando aqui nessa tabelinha, foi o que eu acabei de dizer. Então, assim, ó, o A2... Ele é quem? O A1 mais uma vez a razão. O A3, ó, 2 vezes é sempre 1 a menos. O 2, ó, 1 a menos que o 3. O 3, 1 a menos que o 4. Ou seja, nosso enésimo termo, ele vai ser o primeiro mais 1 antes do enésimo vezes a razão. Ou seja, certo? Ok? Bom, vamos continuar aqui então. Então, essa formulinha, que é o que nós acabamos de construir. Dá uma pausa e anota isso, que é muito importante. Qualquer termo de uma PA, como que a gente encontra ele? Eu vou ter o enésimo termo é sempre o primeiro, mais a quantidade de termos menos 1, a quantidade menos 1, vezes a razão, certo? Lembrando que n é a quantidade desses termos. Quando eu falei assim lá que eu queria descobrir quem que é o que está na posição 27, eu vou colocar aqui o 26, que é a quantidade uma anterior à última posição, que é 27, certo? Bom, aqui tem alguns exercícios resolvidos, vocês podem seguir aqui, e esses exercícios aqui, ó, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então, vocês vão fazer o exercício 660, ou seja, determine o 20º, ou seja, na posição 20 do termo da PA. Então, eu quero calcular quem aqui? Nosso A20, beleza? Aí eu vou pedir alguns, vou selecionar, vou deixar lá no Google Class qual desses aqui vocês vão fazer. E na nossa próxima aula eu vou falar de representação prática dos termos de uma PA. E por hoje é só. Vou deixar esses exercícios, tá? Ele vai ficar lá esse material vai ficar lá na plataforma e vou deixar descritinho qual deles que vocês terão que fazer. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que tenha ajudado vocês. A aula ficou um pouquinho longa, mas é isso mesmo, não tem jeito, matemática é assim mesmo. Até a próxima. Qualquer coisa, me procure, me mande uma mensagem que eu estou à disposição para ajudar vocês. Valeu, abraço, tamo junto.